O diabo não precisou arrombar as portas. Ele entrou pela liturgia, foi ungido no altar, ganhou um cargo e virou referência espiritual. Hoje, ele não ruge como leão, ele profetiza como crente. Não assusta, ele emociona. Não grita ódio, ele prega vitória. E o povo, cego, ignorante da palavra, chama o inferno de mover. Chama a possessão de poder. Chama a manipulação de unção. Sim, o diabo se infiltrou nas igrejas. E o mais perverso não é a presença dele. É o aplauso que ele está recebendo dos próprios crentes. Essas igrejas têm luzes, som, linguagem espiritual, muita performance. Mas nenhuma verdade. Nenhuma cruz. Nenhum arrependimento. Elas se parecem com o céu. Mas cheiram a enxofre. Enquanto o nome de Jesus é usado como chave mágica para milagres. O verdadeiro Cristo está do lado de fora, batendo a porta, e sendo ignorado. Neste vídeo, você vai enxergar o que muitos não querem ver. O diabo não quer destruir a igreja. Ele quer liderá-la. E em muitos lugares, ele já conseguiu. O diabo odeia a cruz, mas adora uma igreja que a abandona. Ele não se incomoda com barulho, com coreografia, com gritaria, com línguas estranhas, com shows de fé. O que ele não suporta é santidade, arrependimento e verdade bíblica. Onde a palavra é trocada por slogans motivacionais. Onde o pecado é encoberto por revelações. Onde a cruz é esquecida e o culto gira em torno do homem. Ali o diabo se sente confortável. A cruz mata o ego. A cruz destrói o pecado. A cruz confronta o falso evangelho. Por isso, igrejas sem cruz viram espaços ideais para o diabo operar disfarçado de unção. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:13 e 15. Os tais são falsos apóstolos, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é surpresa, portanto, que os seus servos se disfarcem de ministros da justiça. Anjo de luz. Ministro da justiça. Mas tudo mentira. Tudo encenação. O diabo não precisa destruir a igreja com perseguição. Basta dar a ela um falso avivamento sem arrependimento. Igrejas que rejeitam a cruz acabam abraçando o inferno e chamando isso de unção. Hoje, o que muitos chamam de unção não passa de um misto de música alta, clima forçado e manipulação emocional. O som sobe. As luzes piscam. A cantora chora. O pastor grita. E o povo sente arrepios. E quando a emoção explode, alguém diz: "Olha o Espírito Santo aí." Mas onde está a palavra? Onde está o arrependimento? Onde está a glória de Deus que transforma, não só emociona? A verdade é dura. Muita coisa que o povo está sentindo no culto não é o Espírito Santo. É o próprio coração enganoso. E onde não há palavra, o diabo pinta e borda com as emoções humanas. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus penetra até dividir alma e espírito. Ou seja, só a Escritura consegue separar o que é emocionalismo do que é espiritualidade verdadeira. O Espírito Santo convence do pecado. Não apenas faz chorar. Ele transforma caráter. Não apenas gera comoção. Essa unção moderna faz pular no culto e pecar sem culpa no dia seguinte. É fogo estranho. É falso mover. É palco do inferno com nome de avivamento. Em muitas igrejas hoje, basta ver uma cura, uma revelação ou um milagre que o povo logo conclui: Deus está aqui. Mas será que é Deus mesmo? A Bíblia alerta, com clareza assustadora, que o diabo também opera sinais. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2:9 e 10. A vinda do iníquo será segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, Satanás tem poder. Satanás faz sinais. Satanás usa o milagre como isca para enganar quem rejeita a verdade. Isso explica por que tantas igrejas vivem em pecado, mas continuam cheias de poder. Porque o poder que opera ali não vem do alto, vem do abismo. Revelações sem arrependimento. Curas sem conversão. Profecias que massageiam o ego, mas não confrontam o pecado. Isso não é mover de Deus. Isso é sinais da mentira. Milagre não é validação automática. A cruz de Cristo é. Se não há cruz, não há Cristo. E se não há Cristo, quem está operando ali é outro. Se o culto gira em torno do homem de Deus. Se o ungido é a estrela da noite. Se o nome mais falado no púlpito é o do pregador, e não o de Cristo.
Então não é o Espírito Santo que está operando ali. Jesus foi claro em João 16,14. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. A função do Espírito Santo não é entreter a igreja, nem massagear o ego do pregador. É glorificar a Cristo. Mas hoje, em muitas igrejas, o ungido é inquestionável. A palavra profética é maior que a Bíblia. E o altar virou um palco para a vaidade espiritual. Isso não é unção. Isso é idolatria com nome de avivamento. A verdadeira unção aponta para Jesus, não para o homem. Ela constrange o pecador, não promove o líder. Ela faz a igreja se curvar, não aplaudir. O Espírito Santo nunca age para exaltar a carne. E onde o homem é o centro, Deus já foi embora, e o povo nem percebeu. Muitos líderes hoje falam: estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas se você examinar de perto, o que guia é a fama, é o dinheiro, é a vaidade, é o emocionalismo. E isso é exatamente o que a Bíblia chama de outro espírito. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 11,4. Pois, se alguém vem e prega outro Jesus, ou se vocês recebem um espírito diferente daquele que receberam, vocês o toleram facilmente. Outro Jesus, outro evangelho, outro espírito. É possível uma igreja se achar cheia de Deus, mas estar possuída por uma atmosfera espiritual que não vem do céu. Um espírito de manipulação emocional. Um espírito de sensualidade disfarçada de liberdade espiritual. Um espírito de engano doutrinário com aparência de revelação. Um espírito de controle psicológico, mascarado de autoridade apostólica. E o mais assustador, eles não percebem, porque perderam o padrão da palavra. E quando se abandona a Escritura, qualquer espírito é bem-vindo, desde que cause impacto. O povo diz: está forte. Mas Deus diz: estou fora. Muitos hoje confundem unção com emoção, êxtase, tremor ou manifestação. Mas na Bíblia, sempre que o Espírito de Deus se manifestava, o resultado era arrependimento, quebrantamento e temor. Veja o que aconteceu em Atos 2. Depois do derramar do Espírito no Pentecostes, Pedro prega, e o povo responde. Ao ouvirem isso, ficaram compungidos em seu coração. Atos 2,37. Eles não caíram no chão. Eles caíram em si. Foram quebrados por dentro, e perguntaram: o que devemos fazer? A verdadeira unção não acomoda o pecado, ela expulsa. Não massageia o ego, ela crucifica a carne. Não dá arrepio, dá nova vida. Onde há Espírito Santo, há arrependimento. Onde há arrependimento, há mudança. Onde não há mudança, não houve unção, houve apenas sensação. E o mais trágico é que muitas igrejas hoje oferecem exatamente isso. Sensações espirituais que mantêm o pecador confortável. E isso não é obra do Espírito. Isso é estratégia do diabo, para manter o homem religioso e perdido ao mesmo tempo. O diabo não precisou destruir a igreja. Ele apenas se infiltrou nela, vestiu a capa da espiritualidade e foi aplaudido como se fosse o Espírito Santo. Hoje, o que muitos chamam de avivamento é espetáculo. É teatro emocional. É manipulação disfarçada de glória. É sensualidade disfarçada de liberdade. É engano disfarçado de revelação. Estão chamando de unção aquilo que Deus jamais enviou. Estão aplaudindo manifestações onde o pecado reina. Estão invocando o nome de Jesus, mas adorando um espírito estranho. E o céu está em silêncio, porque o Espírito Santo não habita onde a cruz foi arrancada. É hora de despertar. Não se impressione com gritos, línguas e coreografias espirituais. Pergunte: há arrependimento? Há cruz? Há transformação? Porque onde há Espírito Santo, o pecado não é celebrado, ele é confrontado. Onde há unção verdadeira, a glória não é do homem, é de Cristo. Se a igreja parece cheia de poder, mas o pecado vive no altar, essa unção não vem do céu. Vem de baixo.